Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bispo John Farage e agora nós vamos começar mais uma aula sobre escatologia, o estudo do fim dos tempos. E hoje nós vamos estar falando sobre o trono de Deus. Depois de nós passarmos pelo capítulo 1, 2 e 3, e os capítulos 1, 2 a 3 eles falam sobre cartas às igrejas, representando o período da igreja na história profética. Agora, naquele esqueminha lá que nós conversamos, que nós já falamos em outra aula, nós vamos para o capítulo 4 e 5, que mostram a igreja no céu, fechado? Então, esse capítulo 4, ele vai começar da seguinte maneira. Apocalipse 4, versículo 1 ao 2. Quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito, ou em Espírito, e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Neste momento, João ele é arrebatado espiritualmente ao céu e tem a visão do trono de Deus, onde ele contempla a sua glória e a sua majestade. Mas antes disso, vamos analisar aqui um pouco Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Ele vai falar sobre uma porta aberta no céu. Então eu vi como uma porta aberta no céu. Isso representa a transição da igreja, da terra para o céu. Aqui nós temos um paralelo de como vai ser o arrebatamento. Uma transição da igreja, uma transição daqueles que estão salvos até o céu. Logo em seguida ele ouve uma voz como uma voz de trombeta. Neste momento e mais para o futuro nós vamos estar estudando as 7 trombetas e aqui tem uma pequena diferença entre os dois que eu vou estar falando mais para lá, fechado? Mas essa trombeta que ele menciona em Apocalipse 4 é a trombeta do som do arrebatamento. Remete ao toque da trombeta do arrebatamento descrito lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E ali então ele vai começar a descrever o trono de Deus. Se nós continuarmos a nossa leitura, vai começar dizendo que aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris, com brilho semelhante ao da esmeralda, circuncidava o seu trono. Ao redor do trono haviam 24 tronos, no quais estavam sentados 24 anciões. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos estrondosos e trovões. Na frente dele havia 7 tochas, como chamas ardentes, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante, como cristal. E no centro do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto era como uma águia em voo. E cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora, e dia e noite repetem sem parar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Fechado? Então aqui ele vai fazer uma demonstração e uma descrição de como é o trono de Deus. E dentro das características do trono de Deus, ele vai apresentar algumas. Ele vai apresentar relâmpagos, trovões e estrondos. Vamos fazer melhor aqui? Eu queria agora que colocasse a imagem. Essa aqui é a imagem de como ele viu ali. Isso é uma imagem retirada de todas as descrições e uma imagem que eles colocam de mais ou menos como se fosse o trono de Deus. Eu queria que você parasse, que você desse uma boa olhada nessa imagem, porque nós vamos detalhar um pouco essa imagem sobre o que eram, como eram e o que significa cada ponto dessa descrição. E a primeira descrição que eu quero falar hoje é sobre relâmpagos, trovões e estrondos. Eles representam a glória e o juízo de Deus. Os relâmpagos e os trovões saindo do trono de Deus, eles podem sinalizar a glória e majestade de Deus, assim como no Monte Sinai, quando Moisés estava ali em cima, em Êxodo 19, do 16 ao 19, fechado? Representa também o juízo e a ira divina. É um prenúncio dos julgamentos que virão. É a voz de Deus se manifestando, Deus revelando sua soberania e a vontade sobre os acontecimentos futuros. Então aqueles estrondos que nós vemos ali, eles representam isso daí que eu acabei de falar. Agora a gente vai para os 24 anciões, todos de brancos e usando coroas. E aqui há algumas teorias que eu gostaria que você prestasse atenção para você entender e ver qual que seria
a que você mais se identifica, a que você acredita, fechado? A primeira teoria que nós temos sobre esses 24 anciões é a representação da igreja. São 12 anciões representando as 12 tribos de Israel e outros 12 representando a igreja redimida, fechado? A segunda teoria que nós temos é que esses dois anciões são os 12 apóstolos, mais as 12 tribos de Israel. Agora, nessa visão, nós temos aqui algo para nós pensarmos. Se Judas traiu Jesus e ele não é mais um apóstolo e Jesus tinha 12 discípulos, quem seria o 12º? Aí temos também duas vertentes. A primeira vertente é que seria Matias e a segunda vertente é que seria Paulo, porque Matias ele foi escolhido quando os discípulos lançaram sortes. Então eles mesmos decidiram ali quem seria o 12º discípulo, né? Mas Paulo foi escolhido por Jesus. Mas enfim, essa segunda teoria ela consiste que seriam os 12 apóstolos mais as 12 tribos, fechado? E a última teoria fala que seriam seres celestiais, ou seja, que seriam anjos. Essa teoria, eu tendo a discordar dela um pouco mais, porque nós não temos em nenhum momento na Bíblia citando anjos com coroas. Eles nunca são descritos com coroas. Então, assim, eu fico meio assim de aceitar essa teoria. Mas nós temos essas duas representações. Hoje, eu vou deixar aqui para vocês algo que é mais naquilo que eu acredito. Mas lembrando que não tem uma certa e nenhuma errada, fechado? Eu acredito que seja a representação da igreja, onde nós temos os 12 anciões que representam as 12 tribos e mais 12 anciões que representam a igreja redimida, fechado? Então, esses são os 24 anciões e a representação deles. Depois nós vamos ter 7 tochas ardentes e os 7 Espíritos de Deus. Aqui nós temos a representação do Espírito Santo. Então acabou de aparecer o Espírito Santo na sala do trono, no trono de Deus, representado pelas 7 tochas ardentes e pelos 7 Espírito de Deus. Essa passagem ela vai se basear muito, e você vai ver muito isso em Apocalipse, falando dos 7 Espíritos de Deus. Ela vai se basear em Isaías 11:2. Eu sei que toda vez eu falo isso daqui, mas eu quero reforçar mais ainda, que aqui ela descreve as 7 características do Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Eu te aconselho a você voltar lá, ler Isaías 11, para você entender tudo aqui certinho, fechado? Mas lembrando que o número 7 representa totalidade, plenitude, né? Então é a plenitude do Espírito Santo ali junto com Deus, fechado? Outra característica que nós temos é o mar de vidro. Esse mar de vidro ele representa o reflexo da glória e da santidade de Deus. Diz assim em Apocalipse 4:6. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, cintilante como cristal. Ele representa a pureza, a majestade de Deus. O brilho e a transparência simbolizam a santidade absoluta do Senhor. Assim como também nós vamos ver ali que tinha como se fosse um mar de vidro, como se algo tivesse ali no mar, ali, como se um vidro tivesse. Por quê? Geralmente na Bíblia, quando representa ali, fala sobre mar e fala ali sobre tudo, o mar ele sempre é algo que não se acalma, ele é algo que não tem como ser domado, não se doma o mar. A gente pode saber se um dia ele está mais tranquilo, no outro dia ele está mais agitado, mas nós não conseguimos falar mar fique parado ou mar se agite. Nós não conseguimos controlá-lo. E quando nós vemos ali como se fosse um mar de vidro, é como se Deus estivesse colocando ali, falando assim, eu tenho controle, até mesmo sobre aquilo que ninguém tem o controle. Outras versões vão dizer que esse é um simbolismo bíblico que representa o caos. O mar ele representa o caos, mas que como ele está como vidro, mostrando que Deus tem um total domínio sobre todas as coisas. Fechado? Então isso que representa o mar de vidro. Agora nós vamos para uma outra parte, e essa parte aqui eu quero que você preste bem atenção. Nós vamos ver aqui os anciões, nós vamos ver os trovões, nós vamos ver as 7 tochas, nós vamos ver o mar de vidro e também nós vamos ver os 4 seres viventes, fechado? Aqui é uma explicação um pouco mais complexa sobre a sala do trono, sobre o trono de Deus, então eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção aqui, fechado? O primeiro está lá em Apocalipse 4:7, diz assim: o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo a um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem e o quarto era semelhante a uma águia em voo. Os seres viventes que João está vendo aqui e essa representação que ele está mencionando aqui são os mesmos seres viventes descritos em Ezequiel. A descrição desses seres em Apocalipse 4 é muito semelhante à visão que Ezequiel teve em Ezequiel capítulo 1
e capítulo 10. Em Ezequiel 10:20, o profeta confirma que aqueles seres que ele viu eram querubins que acompanhavam o trono de Deus. Tanto em Apocalipse quanto em Ezequiel, eles possuem asas e múltiplos rostos, simbolizando atributos divinos. Então não era simplesmente apenas seres vivos ali, mas eram querubins que acompanham o trono de Deus. Agora, eu quero te falar um pouco, nós vamos aqui mergulhar um pouco na história, para nós entendermos de fato o porquê desses seres viventes, o porquê deles terem quatro faces e tudo, e assim nós vamos trabalhando aqui. Isso também tem a ver com a cultura assíria. João ele era conhecedor dessa cultura assíria. E como ele era conhecedor dessa cultura assíria, para ele entender como era o trono de Deus, Deus ele trouxe uma representação daquilo que João já conhecia. Não tinha como Deus mostrar algo para João que João não conhecia, então ele teve que representar de formas que João conhecia. E na antiguidade, era comum que o trono dos reis fosse cercado por figuras e seres alados, como forma de exaltar sua autoridade e proteger a sua glória. E o rei assírio, Senaqueribe, que viveu em 705 a 681 a.C., por exemplo, ele tinha duas grandes estátuas ao lado de seu trono, representando exatamente esses quatro animais. Naquelas estátuas ali que ele tinha, possuía o leão, o boi, o homem e a águia. E Deus, ao revelar essa visão a João, ele usou uma linguagem simbólica que João podia entender, pois essa era uma imagem conhecida. Então ele coloca ali os quatro seres viventes, que são os querubins. Agora, qual é o papel dos querubins? Os querubins em grego quer dizer querub, Na tradição antiga acreditavam que eles cercavam o trono das divindades para cobrir agora. Eles são seres cobridores. E para não ofuscar aqueles que estão adorando a Deus, nós temos ali os querubins para não ofuscar, e impedir que os adoradores fossem ofuscados. Essa ideia ela está presente também no tabernáculo e no templo de Salomão, onde os querubins cobriam a Arca da Aliança. Vamos pegar aqui a Arca da Aliança. Você já percebeu que ali na Arca da Aliança possui como se fossem anjos e suas asas, e eles estão ali cobrindo a Arca da Aliança? Essa é a mesma representação dos quatro seres, dos quatro querubins que estão ali fazendo essa proteção ali, protegendo, para que os adoradores não fossem ofuscados. Só que João ele vê isso numa escala muito maior, onde os querubins eles não apenas estão ali como uma função de proteção, mas eles estão ali também adorando ao Senhor sem parar. Nós vemos eles dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora vamos à representação dos quatro rostos que nós temos ali nos querubins. Os quatro rostos dos querubins representam diferentes aspectos do governo e da natureza de Deus. Quer ver? Vamos lá, presta atenção. Eram quatro, Primeiro nós temos o leão, depois nós temos o boi, depois nós temos o homem e depois nós temos a águia. O leão, ele vai simbolizar autoridade e realeza, representando Cristo como rei. O boi, ele representa força e serviço, simbolizando Cristo como servo e como sacrifício. Outra versão que nós temos também para boi é novilho, justamente por conta dessa questão do sacrifício. O homem, ele vai destacar inteligência e humanidade, apontando Cristo como filho do homem. E se nós lermos João, não Apocalipse, mas se nós lermos João, os quatro evangelhos, nós vamos ver ali diversas vezes Jesus falando que era o filho do homem, que era colocando ali como filho do homem. Então essa representação do homem também tem muito a ver com essa fala, onde por diversas vezes Jesus falava que era o filho do homem. E por último a águia, que representa a velocidade e soberania, demonstrando que como Cristo foi o Filho de Deus exaltado nos céus. Fechado? Então essas são as quatro representações dos seres viventes que estão ali. E todos esses, tanto os anciões como os seres viventes, eles eles adoravam ao Senhor sem parar. Muitas versões dizem que eles vão dizer que Santo, 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 só Tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aqui eles vão começar a fazer uma afirmação que é extraordinária para nós que estamos lendo o livro de João, que vai dizer que Ele era aquele que é, que era e que há de vir. Então vai falando que Ele controlou o passado, Ele governa o futuro, mas Ele também tem todo o controle sobre o nosso presente. Então aqui estamos demonstrando que Deus é, que era e que há de vir. E para nós não ficarmos preocupados que tudo já está sobre a mão dele, que ele controla
o nosso futuro, Ele controla tudo. Fechado? Mas e agora? Está faltando alguém aí no trono, né? Nós já falamos aqui sobre Deus, nós falamos sobre a presença dele, sobre a voz dele, dos relâmpagos, dos trovões. Nós já falamos sobre a igreja ali representada pelos 24 anciões. Nós já falamos dos querubins, né? Que são os anjos ali representados ali também, dos 4 seres viventes. Nós já falamos do Espírito Santo, que também estava ali presente nas 7 chamas ardentes, nas 7 tochas ardentes que nós temos lá. Mas eu acho que está faltando alguém aí. Você deve estar se perguntando quem é que está faltando. Acho que Jesus está faltando aí, né? Aonde está a representação de Jesus em Apocalipse 4? A representação de Jesus nós vamos ver não em Apocalipse 4, mas nós vamos ver em Apocalipse 5, né? Que vai dizer o seguinte: João ele vê um livro e ele começa Apocalipse 5 dizendo que ele vê um livro e nesse livro ele vê um livro com 7 selos e que ninguém era digno de abri-lo. Ele começa a chorar, pois esse livro representa o destino da humanidade. Então ele está vendo ali o destino da humanidade, só que ninguém ali, os anciões, os querubins, ninguém era digno ali de poder abrir esse livro. E ele começa a chorar porque o destino da humanidade não seria revelado ali, né? Até que chega um ancião e vira para ele e fala em Apocalipse 5:5 e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nesse momento, então, João ele se recobra e Jesus é anunciado ali pela primeira vez. O primeiro anúncio de Jesus ali, ele é anunciado como leão da tribo de Judá. Ele é anunciado como um rei, simboliza realeza, autoridade, como um rei vitorioso. Mas a primeira vez, quando João olha e vê esse rei vitorioso, ele o vê como um cordeiro que foi morto. Olha que lindo, né? Vamos ler aqui. Né? Apocalipse 5:4. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciões me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir os 7 selos. Agora, olha que lindo. Apocalipse 5:6 diz: então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos no meio dos 24 anciões. Ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que representam 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado ao trono. E quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações do povo santo, e entoavam um cântico com estas palavras: digno és tu, ó Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Jesus, ele é retratado pelos anciões como um leão vitorioso, mas quando ele aparece como aquela oferta, como aquele Cordeiro que foi morto por mim e por você, né? E aqui também vai falar que Jesus, ele tinha 7 chifres. Chifres representam autoridade. 7, lembra lá o que nós falamos? Representa plenitude, representa algo completo. Então aqui está falando sobre Jesus ter uma autoridade plena. Os 7 olhos simbolizam a sua onisciência e perfeição divina. E aqui nós já vamos caminhar para uma transição e para a próxima aula. Agora o Cordeiro ele recebe o livro. A história da humanidade entra em sua fase final. No capítulo 6, Jesus começa a abrir os selos e os juízos de Deus começam a ser derramados sobre a terra. Os 4 primeiros selos representam os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas tudo isso nós vamos falar na aula que vem. Mas algo que eu quero deixar, e para finalizar essa primeira aula sobre o trono de Deus, sobre a sala do trono de Deus que nós temos ali em Apocalipse 4, em Apocalipse 5, é falar que fique tranquilo, a nossa história está nas mãos do Senhor. Fique em paz, Ele é digno de abrir, não precisa mais de chorar, não precisa mais ficar ansioso sobre aquilo que vai acontecer, tudo está nas mãos dEle. E a última palavra sempre é a palavra de Deus, e a palavra dEle é sempre que nós somos mais do que vitoriosos. A palavra dEle sempre é de vitória. Então fiquem tranquilos, Ele é aquele que era, aquele que controlou o passado, Ele é aquele que governa o nosso presente, mas Ele também é o que há de vir.
Fechado? Se apegue em Jesus, vejam essa imagem. Eu queria que colocasse de novo a imagem da sala do trono. Agora você entendendo tudo que está ali acontecendo. Da primeira vez pode ter ficado um pouco ali confuso, mas agora você entendendo tudo que está acontecendo, nós vamos partir agora e entrarmos nos 7 selos. Te espero na próxima aula.